Bem-vindos de volta, gente. Vamos dentro do previsto, né? Vamos retomar a nossa aula. E se antes do intervalo nós falávamos de pessoa física, pessoas naturais, a partir de agora nós vamos falar de pessoas jurídicas. Então, antes que eu me esqueça, vou advertir que já está sendo gravada a aula. Então, se assim o quiserem, permaneçam com a webcam desligada, né? E como toda aula, se tiver qualquer dúvida, acione seu microfone e me interrompa para que a gente possa conversar o assunto e, se assim for necessário, tire início à dúvida. Pois bem, quando a gente fala de pessoa física, nós estamos falando de indivíduos, aqueles quais nascem com vida, e diante desse início da sua capacidade jurídica, né? Ele tem o exercício, né, em direitos e obrigações. E as pessoas jurídicas? Quando a gente fala de pessoa jurídica, o conceito do que vem a ser pessoa jurídica é de entidades compostas por pessoas naturais ou bens, então, a quem a lei confere personalidade própria e individual, tornando-as rápidas para serem sujeitos de direitos e obrigações. Então, pessoas jurídicas, elas são constituídas por pessoas físicas e, além de pessoas físicas, a gente tem os seus bens também relacionados a essas empresas, né? E as pessoas jurídicas, elas por si só, né, uma vez formalizadas, e a gente vai identificar o que eu preciso efetivamente para ter a criação dessa pessoa jurídica, e ela está, a partir de então, apta para as atividades, a partir de então, a pessoa jurídica, ela passa a ser sujeita de direitos e obrigações, tá? Então, ela é criada, né, por pessoa natural ou pelos bens dessas pessoas naturais, mas a pessoa jurídica por si só torna-se apta, né, a ser sujeita de direitos e obrigações. Então, são entidades compostas por pessoas naturais ou bens, a quem a lei confere personalidade própria e individual, tornando-as rápidas para serem sujeitas de direitos e obrigações. Quais são as principais características, né, da pessoa jurídica? Primeiro, que ela atua na vida jurídica com personalidade diversa da dos indivíduos que a compõem. Os indivíduos, né, a pessoa física, que são proprietárias das pessoas jurídicas, as coisas não se misturam, tá? Então, eu tenho a pessoa física, ela por si só, ela é sócia ou dono individual, ou proprietário individual. A sua relação com a pessoa jurídica, ela não se mistura. Então, os bens da pessoa física, em regra, não se mistura com os bens da pessoa jurídica, tá? Elas são diversos, são personalidades diversas também. A personalidade jurídica da pessoa física é diferente, é diversa da personalidade da pessoa física, tá? Então, a pessoa jurídica, uma vez constituída, ela tem a sua personalidade jurídica, ela por si só, a pessoa jurídica vai responder por todas as obrigações adquiridas e também vai ter os seus direitos personalizados, tá? Em regra, não se pode penhorar os bens dos sócios
pelas dívidas da sociedade. Então, os bens dos sócios, em regra, não respondem pelas dívidas da sociedade. Então, são individualizados, são separados, tá? O fato de você ser proprietário de determinada empresa, isso não quer dizer que já de imediato os seus bens vai responder pelas dívidas da empresa. Não. Em regra, os seus bens não respondem pela dívida da empresa. Então, qual que é a natureza jurídica, né, da pessoa jurídica? A teoria adotada pelo Código Civil é a teoria da realidade técnica. Então, para o Código Civil, a pessoa jurídica existe de fato e ela não é uma mera abstração. Tá? E, efetivamente, a pessoa jurídica existe de fato e não como mera abstração. A personificação ela é atribuída a grupos em que a lei reconhece vontade e objetos próprios. Ou seja, a pessoa jurídica, além de ter sua existência de fato, a lei reconhece, tá, as vontades e os objetos próprios dessa pessoa jurídica. Ela vai reconhecer essa pessoa jurídica no sentido de qual que é a vontade, qual que é o benefício dessa pessoa jurídica, o que traz essa pessoa jurídica, né? E aí, quando a própria legislação coloca objetos próprios, isso quer dizer que a própria pessoa jurídica ela tem propriedades próprias, né? A pessoa jurídica vai ter bens próprios da pessoa jurídica, tá? E esses bens vão estar em nome da pessoa jurídica. Então, pela teoria adotada pelo Código Civil, a pessoa jurídica ela tem a mesma proteção tal qual tem a pessoa física lá no Código Civil, tá? As teorias que não são aceitas pelo Código Civil são 3. Teoria da ficção. Para a teoria da ficção, qual que é a ideia de pessoa jurídica? Pessoa jurídica nada mais é do que uma criação artificial da lei ou da doutrina, foi algo que é abstrato e trata-se tão somente de uma ficção. Ela não existe, para essa teoria, ela não existe de fato. É uma abstração, é uma alma penada. Tá? Então, não há que se falar em concretude do que vem a ser pessoa jurídica. Para a teoria da realidade objetiva, a pessoa jurídica ela nasce da posição das forças sociais. A própria sociedade requer a pessoa jurídica no intuito das atividades comerciais, né, que são exaradas na sociedade. Então, por conta da própria força social, é que eu tenho o surgimento da pessoa jurídica. E uma terceira teoria, que também não é aceita pelo Código Civil, que é a teoria da realidade jurídica. Ela vai dizer que as pessoas jurídicas são organizações sociais destinadas a um serviço e que analisa as relações sociais e não vontade humana, né? Então, essa realidade jurídica aqui vai dizer que as empresas, né, que as pessoas jurídicas, não vou nem usar o nome de empresa, que vocês vão estudar isso em direito comercial. Quando se fala da pessoa jurídica, o que vai estar aqui efetivamente é a relação social e não se trata tão somente da vontade dos sócios, né? A pessoa jurídica não é uma vontade humana, mas é decorrente dessa relação social. Essa relação social, ela vem muito próximo aqui o que a gente tem de força social, né? A relação social é a necessidade da própria sociedade diante das suas relações comerciais, né, a existência da pessoa jurídica. Mas são 3 teorias que eu trouxe
mais no sentido de conhecimento, porque nenhuma delas são aceitas, né, e está por base do Código Civil. Aqui, a teoria da realidade técnica é a teoria que está no nosso código, tá? Que a pessoa jurídica vai existir de fato, mas não como mera abstração. A pessoa jurídica, a gente vai ter uma classificação em relação à nacionalidade, isso é muito tranquilo, né? Ela vai ser nacional, ou seja, ela é cria brasileira, né? Ela é brasileira. Então, Embraer, Petrobras, né? São empresas que são brasileiras. Todo o seu capital de constituição, ele é brasileiro, né? Em que pese a Petrobras atue no mundo afora, né? Mas ela é brasileira. E no caso da Petrobras, ainda mais brasileira ainda, que ela é estatal, é do Estado, né? Apesar de que ela tem economia aberta, né? A gente vai chamar de economia mista, porque boa parte, a Petrobras tem as suas ações realizadas na Bolsa, então eu tenho um capital aberto, né? Parte desse capital da Petrobras. E aí, a gente tem as ações na Bolsa, né? Nesse sentido, eu sou uma das donas proprietárias, né, da Petrobras, porque eu tenho uma quantidade de ações da Petro. Mas em termos de empresas, de pessoas jurídicas nacionais, a gente tem uma imensidão, né, de empresas nacionais. E aí tem as estrangeiras, né, que a gente pode ter em solo, né, no território brasileiro, mas a sua formação, a sua criação, ela é estrangeira, né? Isso a gente vê em várias montadoras de carros, a gente vê no ramo do petróleo, né, Shell, e outras empresas que estão voltadas para o ramo do petróleo, né? Nem decorrência de várias outras empresas que estão em atividade no Brasil, mas são estrangeiras. Quanto à estrutura interna, a gente vai ter algumas possibilidades de estrutura interna, né? A gente vai ter as corporações, né? As corporações vai ter o nome também de Universitas Personarum, personalizadas, né? Que trata-se de um conjunto de pessoas que apenas coletivamente gozam de certos direitos e o exercem por meio de uma vontade única. Então, eu tenho uma quantidade de sócios, né? E coletivamente eles vão exercer a questão da pessoa jurídica, mas é uma vontade, eu tenho várias pessoas para uma vontade única. Então, eu tenho a formação de uma sociedade no intuito, suponhamos, de extração de petróleo. Ainda que eu tenha 10, 20 sócios, cada qual, né, no seu ramo ou de atividade, ou seja, aquele mesmo, com seus direitos individuais, mas a vontade, né, em relação à pessoa jurídica é da extração do petróleo. Uma vontade única e independente dos direitos que está inerente a cada um. Em relação à fundação, né, aqui está mais ligada em relação ao patrimônio, então você tem a especificidade de um patrimônio relacionado à empresa. É o que vocês vão estudar à frente em relação à pessoa jurídica limitada, né? Vai estar delimitado pelo valor que você empregou enquanto cota desse capital social. Então, você tem um patrimônio personalizado para um determinado fim que dá unidade em relação à pessoa jurídica. Cada um contribui com um determinado tanto e o todo faz-se a unidade, faz-se o que tem de bens em relação à pessoa jurídica. Quanto às funções e capacidade, né? No caso das fundações, a gente tem as públicas de direito privado, né? Fundações vai ser pessoas jurídicas públicas de direito privado ou particulares.
Mais à frente eu vou explicar o que vem a ser as fundações públicas de direito privado e as fundações públicas de direito público, tá? Então, segurem aí que eu fiz um slide só nessa situação. Então, essas fundações, elas são públicas de direito privado, obrigatoriamente, ou podem ser particulares, né? A gente ainda tem organizações religiosas aqui são as igrejas mesmo, tá? Então, que vai estar aqui, enquanto pessoa jurídica, igreja, constituição de igreja, gente, você tem que constituir uma pessoa jurídica. Partido político também é constituído como pessoa jurídica, vai ter o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Associações, sociedades, seja simples ou seja empresária, ela também vai ter a constituição de pessoa jurídica. Vai ter que cadastrar lá como pessoa jurídica. Eu falei aqui em relação à fundação, ela pode ser de direito público ou ela pode ser de direito privado. A gente falou, fundação, se for pública de direito privado, tá? Ela é uma das classificações, a fundação pública de direito privado, ela precisa constituir-se como pessoa jurídica. E aí, qual que é a diferença entre a fundação pública de direito público e de direito privado? De direito público, ela é instituída diretamente por lei específica. Então, a lei que vai criar essa fundação pública de direito público, tá? É uma lei. Quem cria a lei, se for na União, vai ser o Congresso, o Legislativo, né, no Congresso Nacional. Se tratar de Estado, Assembleia Legislativa. Se tratar do município, vai ser a Câmara Legislativa. E a Fundação Pública de Direito Privado? A Fundação Pública de Direito Privado, ela é instituída por ato próprio do Poder Executivo. E aqui ela não é criada pela lei, ela é autorizada por lei, tá? Então, fundação pública de direito público, eu não preciso que seja constituída em pessoa jurídica, tá? Agora, fundação pública de direito privado, ela é instituída por ato próprio do Poder Executivo, então, seja o presidente da República, governador, prefeito, e ela é autorizada, tá? Ela não é constituída por a lei, ela é autorizada por uma lei específica. Eu tenho autorização para a criação de uma fundação. E como que se constitui pessoa jurídica, né? Então, parte da constituição do que vem a ser pessoa jurídica é a pluralidade de pessoas ou de bens para uma finalidade específica. Então, eu posso juntar as pessoas e ter uma sociedade empresária, né? Sociedade é porque eu tenho mais de uma pessoa em cargo daquela empresa, então eu tenho um sócio, né? Ou eu ainda que individual, eu sozinha, determino parte dos meus bens que deixam de ser bens particulares, né? Deixam de ser bens da Karina e passam a ser bens da pessoa jurídica, tá? E aí que vai responder pelas obrigações da pessoa jurídica. Vocês vão aprender lá em direito empresarial, que faz parte aqui do direito civil também, está dentro do Código Civil, as diferenças entre a pessoa jurídica, quando essa sociedade empresária ela é limitada, quando ela é individual, quando se trata só de MEI, microempresa individual, e aí tem diferença entre qual que é o capital social, ou seja, o capital de ganhos da empresa no decorrer do ano civil, no decorrer do ano, qual é a necessidade do capital para a abertura dessa empresa. Cada um desses detalhes vocês vão aprender em direito empresarial, tá? Aqui, qual que é a base aqui? O que é de importante aqui? É o estabelecimento do que vem a ser pessoa física e a pessoa jurídica, tá? E quais são os requisitos
necessários ali para a existência de uma e de outra. Então, junta-se algumas pessoas para a constituição de uma empresa com uma atividade econômica específica, tá? Você não abre uma empresa sem saber, né? Quando você constitui a empresa, você já sabe qual que é a atividade que ela vai exercer. A empresa, ela não pode ter, quando ela é constituída, ela já tem que ter isso definido, tá? Ela não pode, e as atividades que são exercidas pela empresa, se é mais de uma atividade, essas atividades, elas devem ser compatíveis, tá? Então, eu não posso, né, numa mesma empresa, uma mesma pessoa jurídica, né, quando eu faço a constituição de uma pessoa jurídica, eu não posso dizer que ela vai ser uma montadora de carro, por exemplo, e juntamente com essa atividade vai trabalhar no ramo de mineração. São duas coisas que não são compatíveis, elas não têm qualquer interlace entre si, então não se trata-se de uma mesma pessoa jurídica, tá? Essas atividades, se for o exercício de mais de uma atividade por uma mesma pessoa jurídica, essa atividade obrigatoriamente ela deve ser compatível, tá? E aí, que mais? Quais são os requisitos, né, para que eu crie uma pessoa jurídica? Então, o primeiro ponto é, vontade humana criadora. Eu preciso ter essa vontade de criação, preciso criar, né? Eu preciso ter esse ânimo. Esse é o que chama de afeto sociedade, é afeto de sociedade, é querer estar em sociedade, né? Intenção, então, de criar uma entidade distinta dos seus membros, no sentido de criar algo que esteja separado do que vem a ser os seus bens pessoais, da sua individualização. Além da vontade humana, ainda tem a observância das disposições legais. E aí, aqui esse requisito vai se abrir em dois. O primeiro deles, obrigatoriamente, a elaboração do ato constitutivo. Então, é o que você tem de estatuto para as associações, né? Então, eu vou criar uma cooperativa, né? Essa cooperativa trata-se de uma associação. São várias pessoas de determinada área que se juntam, né, em auxílio próprio com um bem comum, né? Então, eu tenho lá Cooperativa dos Pescadores, né, de Barão de Melgaço, por exemplo. Eles se juntam no intuito de toda aquela pesca, ter a venda juntos, porque vão ter um lucro maior do que se fizer a venda do pescado de forma individual. Então, qual que é o primeiro ponto no caso dessas associações? Eu preciso criar um estatuto. O que é esse estatuto? Desde a Constituição, todos aqueles que fazem parte, quais são as regras que devem seguir, né? Então, o estatuto aqui são as prévias determinações em relação àquela cooperativa que está sendo criada, aquela associação. E o contrato social? O contrato social também são, né? Então, no contrato social, você vai ter qual que é o nome da pessoa, qual que é o nome fantasia ou razão social da pessoa jurídica, quem são os sócios dessa pessoa jurídica, quanto que cada um integralizou, né? Quanto que cada um bancou, né, para a criação dessa pessoa jurídica, quem vai ser o administrador dessa pessoa jurídica, qual que vai ser a área de atuação da pessoa jurídica, se eu tiver dissolução dos sócios, como que vai agir, eu posso vender, né, eu enquanto sócio, né, qual a situação, cada coisa que eu puder fazer, o que eu posso fazer em relação à pessoa jurídica, o que eu não posso fazer, como vai ser a dissolução, vai ser repassado aos herdeiros, qual que é o foro de eleição, de discussão em relação àquela pessoa jurídica, né? Então, trata-se das cláusulas, é um contrato, em cada uma das suas cláusulas vai dizer qual que é a obrigação, os deveres em relação à sociedade, tudo que vocês pensarem em relação à criação daquela pessoa jurídica vai estar ali no contrato social, né?
E esse contrato social, uma vez registrado, né, ele vai dar publicidade para as pessoas de quem seja aquela pessoa jurídica, né, quem são os donos, né, daquela pessoa jurídica e qual efetivamente a atividade que deve ser exercida por ele. Outro sentido, outro requisito dentro das observâncias das condições legais, tá o requisito, o registro do ato constitutivo. Então, eu vou registrar lá o contrato social, né? E eu faço lá na junta comercial, que aqui em Cuiabá fica lá na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, perto do Grande Templo lá. E aí, dependendo da atividade, eu preciso ter autorização do Estado, ó, o Estado com letra minúscula ali, mas é o Estado mesmo, tá? Quando for necessária, dependendo da atividade, tem atividade que eu preciso de ter autorização. Exemplo, funerária. Funerária não basta eu querer abrir a portinha e dizer que eu vou atuar no ramo da funerária, né? Funerária você precisa de autorização do Estado para atuar. Então, antes de registrar, eu já preciso dessa autorização do Estado, né? O Estado me autorizando a atuar. Quer ver outra atividade que eu também preciso de autorização do Estado? É a questão de água, né? Sei lá, passo a ser, quero constituir uma nova lebrinha, né? Puríssima, precisa de autorização do Estado. Ainda que a mina, né, ou a fonte de água esteja nas minhas terras, ainda assim, para que eu possa explorar a atividade, eu preciso de autorização do Estado. E a existência da pessoa jurídica, se a capacidade jurídica da pessoa natural começa com o nascimento com vida, da pessoa jurídica começa com o registro. A partir do momento que registrou lá na junta comercial, que você já tem o número do CNPJ, do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, essa pessoa jurídica, ela é existente, né? Antes do registro, há que se falar em existência da pessoa jurídica? Não, tá? Obrigatoriamente, para se pensar em pessoa jurídica, eu preciso do registro, né, dos atos constitutivos lá na junta comercial. Isso está lá no Código Civil, no artigo 45. E para desfazer a personalidade jurídica, né, se dissolve com um ato declaratório. O que é dissolução? Vamos começar por aí, né? O que é dissolução? Dissolução nada mais é do que o ato declaratório por deliberação dos sócios do poder ou do poder judiciário ou de autoridade administrativa com a finalidade de fazer cessar as atividades. Então, dissolver, né, é um ato declaratório, né? Como que se dá essa dissolução? Então, é um ato declaratório. Ele vai declarar, né, que os sócios assim quiseram, então, por deliberação do sócio, ou porque o judiciário assim entendeu, ou mesmo a autoridade administrativa. E a finalidade de dissolver é o quê? Acabar, extinguir as atividades da pessoa jurídica. E aí a gente tem o seguinte ponto. Ah, dissolveu, acabou tudo? Não. Com a dissolução, a pessoa jurídica vai continuar com a personalidade para fins de liquidação. Então, o que antes de efetivamente acabar a pessoa jurídica, precisa pagar todas as contas. E aí você paga tudo, paga todas as dívidas. Sobrou alguma coisa? Reparte entre os sócios. Repartiu? Aí sim, dá-se a baixa dos autos constitutivos. Aí, como é que se dá a baixa? Pagou tudo, apresenta-se todos os comprovantes de que não tenha nada em aberto, fez-se a partilha dos bens remanescentes aos sócios, vai lá na junta comercial, no mesmo local onde você abriu a empresa, fez a constituição da empresa e dá-se a baixa, pede a baixa. Ou seja, a empresa a partir dali
não existe mais, tá? Ela deixa de existir. A gente falou que o fim da capacidade se dá com a morte, no caso da pessoa natural, da pessoa física. Da pessoa jurídica, é da baixa dos atos constitutivos lá na junta comercial. Isso está no artigo 51 do Código Civil. E aí, gente, ó, pessoa jurídica, pelo menos essa é a nossa primeira parte, a gente acaba por aqui. E aí, na próxima aula, a gente também continua falando de pessoa jurídica, mas aí a gente vai partir da despersonificação da pessoa jurídica, que é o momento qual, de forma excepcional, os bens dos sócios passam a responder pelas dívidas da sociedade, certo? Alguma dúvida até aqui? Ou só dúvida? Eu tenho uma, professora. Então manda. Ô, Sandro, antes de falar, deixa eu só te antecipar. Eu não esqueci da sua dúvida em relação à lei dos deficientes, em relação à incapacidade absoluta, tá? Eu volto a falar disso logo no início da nossa próxima aula, ok? Só para eu não... Porque, assim, eu tentei mexer na tela aqui para eu poder mostrar isso para a turma e tudo, e aí só para não complicar, logo no início da aula a gente já fala disso e depois eu dou vazão às outras coisas. Vai lá, mas vamos lá para a sua dúvida. Sobre a qualificação da pessoa jurídica. Não sei se vai ser tema de alguma outra aula próxima, talvez, não sei. Mas porque nós tratamos, né, da pessoa física, nome, estado e domicílio. No caso da pessoa jurídica, se é algo semelhante. E aproveito para emendar. No caso de uma pessoa jurídica estrangeira, quando eu preciso qualificá-la nos autos do processo, caso ela não tenha representante no Brasil, como isso é feito? É para efeito de curiosidade mesmo, né? Eu vi um caso parecido. Bom, tratando-se de qualificação, a gente, em termos de pessoa jurídica, a gente tem duas situações. Tem algo que a gente vai chamar, isso vocês vão estudar em direito empresarial, tá? Mas eu vou antecipar por aqui. Quando a gente fala em qualificação da pessoa jurídica, a gente vai ter assim, ó, razão social, que é o nome qual você vai encontrar lá no contrato social, né? Então, vamos colocar aqui, ó, Universidade de Cuiabá. Essa é a razão social da Unic? Não. A razão social da Unic é um outro nome que eu não vou conseguir falar agora, e eu não estou com o celular aqui, senão eu ia entrar na minha carteira de trabalho. Mas é um outro nome relacionado a educacional. Esse é o nome da empresa, tá? Quando a gente chama de Unic, Universidade de Cuiabá, nós estamos chamando, é o nome fantasia. É o nome pelo qual a pessoa jurídica quer ser conhecida. Então, o meu nome, vamos pensar em pessoa física. O meu nome é Karina Martins. Esse é o meu nome de registro. Durante a faculdade, eu tive um apelido, que era Cacau. Durante a faculdade de Direito na Unic, todo mundo me chamava de Cacau. Esse era meu apelido. Da pessoa jurídica é a mesma coisa, né? Ela tem a razão social, que é o nome que está disposto lá no seu contrato social, e tem o nome fantasia, que é o nome qual ela quer ser conhecida, certo? Então, quando eu qualifico a pessoa jurídica, geralmente, quando a gente faz uma petição inicial e vai qualificar a pessoa jurídica, e se a gente não tem o conhecimento dessa diferença entre a razão social e o nome fantasia, a gente pode qualificar tanto pelo nome fantasia, que é o nome de qual se conhece, e se você tem conhecimento da razão social, você também pode utilizar a razão social. Esse nome específico não vai trazer maiores embates. Bom, qual que vai ter a outra ponta da qualificadora? Se essa pessoa jurídica ela é de direito público ou se ela é de direito privado, tá? É outra parte da qualificação.
Então, quando você pensa em pessoa física, eu vou qualificar. Karina, vou me qualificar. Então, Karina Martins, brasileira, eu sou convivente, sou advogada, inscrita no CPF sob o número tal, portadora do RG número tal, residente domiciliada, e vou colocar o endereço aqui da minha residência. Da residência a qual eu escolhi, com ânimo definitivo e, portanto, é meu domicílio também, certo? E na pessoa jurídica? A pessoa jurídica, eu vou usar a razão social ou o nome fantasia, né? Então, vamos colocar aí Universidade de Cuiabá. E aí, a Universidade de Cuiabá, outra possibilidade da qualificação aqui, é se ela é pessoa jurídica de direito privado ou se ela é pessoa jurídica de direito público. Quem que banca o NIC? Privado, né? Não é o Estado. Não é o Estado que mantém a UNIC. Então, ela é pessoa jurídica de direito privado. No caso da Unemat, a Universidade de Mato Grosso, Estadual de Mato Grosso. Quem banca a Unemat? O Estado. Então, ela é pessoa jurídica de direito público, né? E aí eu tenho algumas pessoas jurídicas ainda que são análogas ao Estado e tal, que não venho no mérito agora. Então, essa é a qualificação que se dá em relação à pessoa jurídica. E aí você vai dizer onde ela está estabelecida ou não. E em relação à pessoa jurídica estrangeira, segue 2 pontos também. Identificar se ela é pública ou se ela é privada. Esse é um ponto da qualificação. E, professora, eu preciso qualificar uma pessoa jurídica que não tem estabelecimento aqui no Brasil. Então, tá, eu vou qualificá-la, né? Ela não está estabelecida no Brasil, mas eu preciso acioná-la. Então, diante ao judiciário, eu vou qualificar essa empresa, vou colocar a razão social, vou dizer se ela é pessoa jurídica pública ou privada, vou identificar onde ela está estabelecida, onde é a sede dessa empresa, e aí como que eu vou notificar essa empresa, né? Então, o primeiro ato de um processo é o que a gente chama de citação, que nada mais é do que você informar a terceiro que tem um processo em seu desfavor, que tem uma ação em trâmite em relação a você. Isso é ato de citação. Como que eu vou fazer para citar? Aí a gente vai citar essa empresa estrangeira, essa pessoa jurídica estrangeira, através do que a gente chama de carta rogatória. Tá? Carta rogatória é o acionamento da justiça brasileira a um Estado estrangeiro relacionado à pessoa jurídica ou à pessoa física no estrangeiro. Então, você vai acionar essa empresa através de carta rogatória, assim que você faz, a partir do momento que ela não tenha nenhum estabelecimento no Brasil. Tá? Mas a qualificação da pessoa jurídica, ela vai diferenciar aí em relação à pessoa física. Já que a pessoa física, a gente tem a individualização, seja pelo nome, pelo estado, pelo domicílio. No caso da pessoa jurídica, o que vai te diferenciar efetivamente é se ela é nacional ou se ela é estrangeira, essa já é uma individualização, e em relação a se ela é de direito público ou se ela é de direito privado. Então, direito público, eu tenho o Estado participando efetivamente dela, né? E tenho a de direito privado, porque aí eu só tenho particulares envolvidos. Vai ter outra diferença que vocês vão aprender mais à frente, que são as sociedades de economia mista, né? Banco do Brasil é uma empresa de sociedade de economia mista, porque eu tenho participação do Estado e eu tenho participação particular. Petrobras é uma empresa de sociedade de economia mista, em que pese eu tenha a maior parte seja pública, mas parte dela é particular, então é sociedade de economia mista. Isso vai diferenciar a qualificação. Respondi, Sandro? Respondeu sim, professora. Obrigado. Não por isso. Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que eu possa sanar em relação à aula? Não? Quem cala consente. Deixa eu só tirar, eu esqueci de tirar foto dos nomes que estão participando da aula. E deixa eu tirar uma foto da tela aqui. Karina? Alô? Oi, quem? Me tira uma dúvida. Oi? Oi, Gerson. Tira uma Oi. dúvida.
Diga. Numa sociedade privada, onde tem 2 sócios, eles dão a baixa dela e fazem a liquidação. Certo. Quando ele declara na liquidação que ele tem nada a receber e a pagar, nada de crédito, nada de débito. Certo. Ele burlou. Peraí, tá... O seu... Sim, ó. Ele primeiro faz a liquidação para depois requerer a baixa da empresa, certo? Certo. E aí, qual que foi o seu questionamento? Por que rompeu o seu microfone? Você falou que ele burlou. Ele fez a declaração, mas ele efetivamente não tinha liquidado, é isso que você quer falar? Gerson? Gerson, seu microfone não está falando. Alguém ouviu a dúvida dele? Possa me esclarecer? Cortou o áudio também, não consegui entender, não. Não dá para ouvir nada. Eu só ouvi que ele burlou e não continuou. Bom, Gerson, não consegui entender parte da sua dúvida, mas façamos assim. Se não conseguir voltar seu áudio, porque parece que travou você aqui. Logo no início da nossa próxima aula, me interrompa e aí você me fala e a gente dirime a dúvida, ok? Só para a gente não se estender. E no mais, gente, então, Gerson ficou devendo sua dúvida, Sandro também ficou devendo. Oi, Gerson, voltou. Pode deixar para a próxima aula, vou te questionar sobre isso. Então tá, tudo bem, combinado. Deixa eu só... Só segura aí um pouquinho que eu preciso tirar foto dos que estão presentes. Só um pouquinho, vou lá pegar o celular, peraí. Feito. Gente, então, Sandro e Gerson, na próxima aula a gente dirime as dúvidas logo no início. No mais, beijo da tia Cacá, bom feriado sexta-feira, bom final de semana e até semana que vem, gente. Até mais. Obrigado. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, obrigado. Eu tô parando a gravação aqui, tá? Fui.